Você fica na dúvida quando alguém te indica um remédio similar ou genérico? Então assista agora ao Sertão Saudável e fique sabendo qual a diferença entre esses dois tipos de medicamentos, além dos de marca. Qual a diferença de um remédio de marca para um genérico? Bem, os medicamentos de marca são aqueles onde os laboratórios investem durante anos em pesquisas com os princípios ativos desses medicamentos. Então, eles possuem a exclusividade de comercialização desses medicamentos. Então, essa exclusividade pode durar cerca de até 20 anos e após esse período, a liberação para a comercialização e produção de produtos de medicamentos genéricos e similares. No caso, os medicamentos genéricos são aqueles que são a cópia fiel do medicamento de marca, pois possuem a mesma finalidade, a mesma posologia, a mesma forma farmacêutica, o mesmo princípio ativo. Posso substituir um remédio de marca por um genérico? Sim, a substituição pode ser feita, uma vez que o medicamento genérico é a cópia fiel do medicamento de marca, pois possui as mesmas características como forma farmacêutica, posologia, via de administração e, obviamente, o princípio ativo. Essa substituição é permitida por lei e só é permitida com a presença do farmacêutico responsável pela farmácia ou drogaria. O que é medicamento similar? O medicamento similar é uma cópia do medicamento ético, ou seja, o medicamento que lhe deu origem, mas ele pode diferir quanto às suas características, como posologia, forma farmacêutica, via de administração, rotulagem, algumas outras características como recipientes, veículo. E o medicamento ético ou de referência, ele pode ser vendido como comprimido, mas o medicamento similar pode ter outras formas, como supositório, forma líquida, drágia. Então, isso que vai diferir, mas o princípio ativo é o mesmo. O medicamento similar é o mesmo da farmácia de manipulação? Não. O medicamento similar, ele é um produto industrializado e aqueles medicamentos que são feitos em farmácia de manipulação possuem o mesmo princípio ativo, mas podem diferir na formulação, a qual vai estar adequada à condição do paciente. Por que os genéricos são mais baratos do que os de marca? Os medicamentos genéricos, eles são mais baratos do que os de marca ou de referência, pois os laboratórios, as indústrias farmacêuticas não investiram tanto nos estudos como os medicamentos de referência e também não possuem uma marca a qual deve ser defendida e comercializada pelos laboratórios de medicamentos genéricos. Por ser mais barato, o produto genérico, a qualidade é inferior? A qualidade é a mesma, uma vez que os medicamentos genéricos são uma cópia fiel e autêntica do medicamento de referência. Como eu reconheço um medicamento fitoterápico? O medicamento fitoterápico é aquele medicamento que possui única e exclusivamente em sua formulação matéria-prima vegetal, não podendo ter interferência de nenhum princípio ativo sintético. Então, ele é fácil de se reconhecer, pois na própria embalagem do medicamento já vem o nome da planta. Existe medicamento genético fitoterápico? Não. Uma vez que os medicamentos fitoterápicos não possuem em sua formulação princípio ativo sintético, não há medicamento genérico para eles. Eu posso tomar o medicamento depois do fim da validade? Não. Não é aconselhável tomar nenhum tipo de medicamento após o prazo de validade, pois os medicamentos vencidos, ou seja, após o prazo de validade, eles podem provocar algum tipo de reação adversa, por menor que seja, ou algum tipo de intoxicação, e os laboratórios responsáveis pela comercialização desses produtos não vão se responsabilizar por esse dano ao paciente. Depois de tirar todas as dúvidas e comprar o medicamento mais correto, você precisa ler a bula. No próximo bloco, o farmacêutico indica os trechos mais importantes e que não podem deixar de ser lidos.
pessoal, então como nós vimos hoje, né, existem vários tipos de medicamentos, aqueles que são medicamentos de marca ou medicamentos de referência, o medicamento genérico, o medicamento similar e o medicamento que é manipulado nas farmácias de manipulação. Então, o conselho que nós sempre damos para cada pessoa é que antes de tomar o medicamento, que leia a bula daquele medicamento. Além dos conselhos que são dados pelo médico ou pelo farmacêutico na farmácia, cada pessoa deve ler a bula, porque a bula ela tem várias informações. Então, por exemplo, nós temos a bula, que tem aqui o princípio ativo do medicamento, ele traz informações para o paciente numa linguagem bem simples, bem acessível, né? Onde nós podemos ter cuidados, informações técnicas sobre o medicamento, indicações, contraindicações, quais são os pacientes que não podem tomar aquele medicamento, por exemplo, pacientes hipertensos, com alguma patologia nos rins, no fígado, todas essas informações elas constam na bula do medicamento. Algumas informações nós podemos ver que elas estão destacadas, estão escritas em negrito, como por exemplo, esse medicamento traz a informação que não deve ser utilizado durante a gravidez nem durante a lactação. Então, todas essas informações elas têm que ter destaque, né? Normalmente são destacadas em negrito, com letras maiores, para que o paciente possa ver essa informação de maneira mais nítida. Outra seção importante da bula é a seção de reações adversas, que mostra todas as reações que o paciente pode ter com o uso daquele medicamento. Então, alguns medicamentos podem provocar dor de cabeça, pode causar náusea, vômito, tontura. Então, essas informações, elas constam na bula, que se o paciente tiver qualquer uma dessas reações, é perfeitamente comum, porque são reações que estão associadas ao uso daquele medicamento. Outra informação importante é a questão da posologia. Nessa seção, nós podemos ver quantos comprimidos devem ser tomados durante o dia, né, e o intervalo entre essas administrações. Então, quando se diz que o medicamento deve ser tomado 2 vezes ao dia, ele deve ser tomado de 12 em 12 horas. Quando se diz que é 3 vezes ao dia, deve ser a cada 8 horas. 4 vezes ao dia, o medicamento deve ser tomado de 6 em 6 horas. Então, se a gente respeita esses intervalos entre as administrações, nós podemos ter um tratamento eficaz dessas doenças sem o risco de ter muitos efeitos colaterais ou até intoxicações pelo uso do medicamento. O mais importante, como última dica para os nossos telespectadores, é que sempre consultar, né, o prazo de validade do medicamento, porque como já foi visto no nosso programa, o medicamento vencido ele pode acarretar riscos para a saúde. Então sempre consultar na embalagem do medicamento o prazo de validade. E lembre-se, não use nenhum tipo de medicamento sem orientação médica.